Olá, boa noite. Eu sou o João, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e estou gravando esse vídeo para testemunhar um milagre que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Eu sou casado com a Tayla, temos uma filha chamada Sara, que completa 10 meses hoje, e quando ela tinha entre 5 e 6 meses, ela foi diagnosticada com ela foi infectada com uma bactéria que causa uma doença chamada síndrome da pele escaldada. Essa doença, essa síndrome, que é causada por uma bactéria, na verdade, o que traz a doença, né, o que causa os sintomas da doença, é uma toxina que essa bactéria libera e que faz com que a pele da pessoa infectada seja toda desprendida, descamada. Ela sai toda a pele, né, da ponta dos pés ao couro cabeludo, tudo cai. E chama pele escaldada justamente porque ele é muito similar, é um processo muito similar a uma pessoa que teve a pele queimada por uma água escaldada, por exemplo, né? Inclusive a dor também é bem parecida, pelo que eu andei estudando, né, na época em que minha filha estava doente. Bom, essa doença não é uma doença tão grave, porque geralmente ela são crianças maiores que são infectadas por ela. Como a Sara era muito pequenininha, né, então muito frágil, ela foi um bebê que nasceu quase prematura ali, quase considerado prematura, né? Se ela tivesse nascido uns 2 dias antes, ela teria sido considerada prematura. A minha esposa teve Covid na gestação, então a gente acha que teve algo relacionado, né, com esse quase prematuro aí. Ela, enfim, nasceu muito pequenininha. Então, quando ela tinha 5 meses, ela teve essa doença e por ela ser tão pequenininha, tão frágil, foi muito grave a ponto de quase matá-la, né? Quase perdemos a nossa filha. Só que Deus operou um milagre, não somente um, mas vários milagres maravilhosos, os quais eu vou detalhar aqui, né? Vou tentar sair o mais breve possível para não ficar tão longo, porque eu gostaria que todo mundo visse esse meu relato, porque é muito bom a gente testemunhar, é muito bom a gente saber que Deus ainda opera milagre nos dias de hoje, né? Enfim, vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Eu vou mostrar algumas fotos, enfim. Bom, antes de qualquer coisa, é bom explicar que o milagre que Deus operou na vida da Sara não foi uma demonstração sobrenatural, bem, pelo menos não sobrenatural da forma como nós entendemos como sobrenatural, né? Não foi nada assim do tipo, ela estava mal num dia, dormiu e acordou totalmente curada. Não, não foi assim. Foi um processo longo. Ela ficou aproximadamente 30 dias internada. Desses 30, uns talvez 25 em UTI. E desses 25, 5 dias foram intubadas. Entubada, ela ficou entubada, né? Então foi um processo longo, um processo doloroso. Por 2 vezes nós achamos que ela tinha, que a gente ia perdê-la, né? Que foi o momento antes dela precisar ser entubada e o momento que ela foi extubada, né? Foram os 2 momentos críticos que a gente achou que a gente ia perdê-la, né? Enfim, essa síndrome ela causou, por ela ser pequenininha e frágil, como eu já falei, ela foi além da pele, né, do problema que dá na pele. Ela também causou outros sintomas e afetou inclusive a parte respiratória dela. Ela não estava quase parando a respiração dela, a gente não sabe ainda por que afetou tanto, né, a parte respiratória dela, mas afetou, tanto é que ela teve que ser entubada e, enfim, a gente quase perdeu, foi bem difícil. Bom, eu sou cristão, né?
E como cristão, eu acredito que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade divina. E a forma como eu acredito, né, como muitas pessoas também acreditam, é que o Espírito Santo é uma pessoa dessa Trindade divina. E sendo parte da Trindade, ele tem o seu papel. E esse papel que o Espírito Santo opera tem algumas características. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é invisível, ele age nos bastidores e nas escrituras ele quase sempre está relacionado com um personagem bíblico que foi movido, né? Que foi impressionado, que foi inspirado por Deus para fazer alguma coisa, para profetizar, enfim. É o Espírito Santo trabalhando. Até mesmo a Bíblia foi escrita por essa inspiração e foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escreverem essas palavras de vida. Bom, sendo assim, a gente considera que o Espírito Santo operou vários milagres na nossa vida, inclusive antes da Sara ficar doente. O primeiro, deixa eu mudar de slide aqui. Então, como eu disse, o primeiro milagre, colocando numa ordem cronológica, foi antes da Sara ficar doente. Para resumir a história, é o seguinte: aqui em Cuiabá, o plano de saúde mais aceito nos hospitais, clínicas e entre os médicos é a Unimed. Porém, em 2016, a minha esposa teve uma infecção por causa de um procedimento cirúrgico que ela realizou, e uma infecção que ninguém conseguia achar o micro-organismo que estava causando essa infecção, enfim. Tivemos que ir para São Paulo, para um hospital de referência, e lá procuramos algum hospital que aceitasse o nosso plano de saúde, porque a gente sabia que, a gente sabe que esse tipo de coisa, quando tratado de forma particular, fica bem caro. E a gente não achou nenhum hospital de referência, nenhum hospital bom que poderia tratá-la, que aceitasse o plano de saúde nosso na época, que era a Unimed. Então, desde 2016, a gente, voltando em 2016, ela teve que fazer os procedimentos, teve que ficar ali internada 1 ou 2 dias, não me lembro, e a gente teve que arcar com todas as despesas, né? Foi tudo particular e foi bem caro. Então, depois dessa experiência que a gente teve, a gente colocou como uma meta de vida, né, mudar de plano, estudar um plano melhor, um plano mais abrangente, né, que tivesse cobertura nesses hospitais de referência, né? Enfim, o tempo passou, a gente acabou deixando isso de lado, né? Pegamos essa meta, esse projeto de vida, colocamos dentro de uma gaveta e trancamos lá e, enfim, o tempo passou até no ano de 2020, durante a pandemia, e esse assunto ressurgiu, né? Acho que todos lembram aquela fase bem crítica da saúde, né, que começou aí alguns hospitais a ficarem sem vaga na UTI, enfim. Então a gente, né, começou a levantar essa necessidade de ter um plano de saúde que atendesse fora daqui também, né? E não só nós, né, eu e minha esposa, mas também alguns dos nossos familiares, né, mais especificamente o meu cunhado, o irmão da Tayla, também com essa vontade de alterar o plano, de trocar de plano de saúde, ele começou também a fomentar isso, né? E mais ou menos ali em meados do ano passado, né, ele tem um amigo que tem uma empresa de seguros. Eu não sei ao certo como foi, mas teve uma campanha, né, para adesão ao plano de saúde da Bradesco Seguros. E a gente tinha visto lá nos hospitais
todos os hospitais que a gente tinha visto, né, de referência em 2016, aceitavam o Bradesco. Então, a gente sabia que o Bradesco era um plano bem abrangente, então a gente decidiu ir à frente nessa, né, na aquisição desse plano aí, na contratação para a gente mudar de plano de saúde. Só que tinha um porém. Esse plano de saúde era um plano de saúde empresarial. Ou seja, desculpa, a gente precisava de uma empresa para que fosse feita a contratação do plano. A minha esposa tem uma empresa. Ela, por ser médica ultrassonografista, ela precisa de uma empresa para poder fazer o serviço, né, prestar serviço para os hospitais, né, clínicas. Então, ela poderia, tendo uma empresa, colocar os dependentes, eu e a minha filha. Entretanto, meu cunhado não poderia, a não ser que ele se tornasse sócio da minha esposa, da irmã dele, né? Então, foi a saída. A gente resolveu, então, partir para esse caminho. Mudar o contrato social da empresa da minha esposa para que o meu cunhado, o Gilian, se tornasse sócio e assim ele pudesse também colocar a família dele, né, a esposa e as duas filhas, também como dependentes. Aconteceu que todo mundo pegou o coronavírus na família, né? Todo mundo, quase todo mundo, né? Pegou. E a gente então meio que relaxou, né? Porque todo mundo pegou, graças a Deus, todo mundo ficou bem. Fizemos um bom tratamento e vida que seguiu. E acabamos que esquecemos um pouco do plano de saúde. Bom, o tempo passou, chegamos em 2021 e o meu cunhado, do nada, né? Não sei se foi do nada ou se ele mesmo ficou muito impaciente com essa demora toda. E a minha cunhada, no caso a esposa dele, contou isso pra gente depois que ele começou a ficar assim com, com uma impaciência para fazer logo, para realizar logo todos os processos para que esse plano de saúde de fato a gente pudesse de fato entrar nesse plano de saúde. Resumindo a história, eu que fiquei meio que enrolando ele, porque eu que tinha o contato com o pessoal lá da contabilidade, né? A empresa de escritório de contabilidade que faz esses serviços contábeis para a empresa da minha esposa. Então, precisava deles para todo esse processo, né? É um processo meio burocrático, enfim. Teve um problema também com o certificado digital da empresa que estava vencido, teve que pedir outro, enfim. Foi um rolo. E ele começou a me pressionar. Eu tenho até aqui um print, né? Aqui no dia 29 de março, ele deu uma pressionada aqui no... Ele me pressionava pessoalmente, tá? Mas eu consegui esse print aqui com a data, né? Para mostrar. No dia 29 de março, ele deu uma chamada. E aí, cara, os documentos do plano de saúde e tal. E eu comecei, então, a ir atrás e fizemos finalmente, né, todo o processo e demos entrada no plano de saúde. No dia 19 de abril, marque bem essa data, 19 de abril de 2021, chegou então a apólice do seguro, né, dizendo que a gente, a partir daquele dia, poderíamos estar usufruindo do seguro-saúde da Bradesco Seguros. Ok.
E tudo bem, a gente faz plano de saúde para não usar, né? No dia 25 de abril, né, então, dia 19 de abril ficou pronto. No dia 25 de abril, ou seja, 6 dias depois, menos de uma semana depois, a Sara acorda assim, com o olhinho todo inchado, a boquinha também. E a gente achou que era uma alergia, né? Um processo alérgico, enfim. Levamos ela no médico, né? O médico também achou, né? Levamos no pronto atendimento, achou que também que era uma alergia e fez ali uma medicação por injeção, né? Para ir mais rápido. Aí falou, olha, vai passar, agora vai melhorar. Se for alergia, vai melhorar, né? Porque a gente deu uma medicação aqui intravenosa, vai ser mais rápido, enfim. Não melhorou, e naquele dia, isso era um domingo, naquele dia ela foi piorando, piorando, piorando. O aspecto de alergia foi ficando mais forte, já nem parecendo mais tanta alergia, e foi partindo do rosto para o corpo, né? Ficando vermelho, a pele irritada. 2 dias depois, ela já estava assim. Aqui ela está meio sedada, porque em 2 dias, foram 2 dias muito sofridos, porque ela sentia muita dor, mas muita dor. A gente encostava nela, ela berrava, ela chorava, com uma dor assim que cortava o nosso coração. E a gente, para vocês terem uma ideia, ela soltava até, soltava pum de dor. E tanta tamanha era a dor que ela sentia quando a gente pegava nela. Então foram 2 dias terríveis, assim, até que o pessoal resolveu sedá-la. Porque a gente não sabia o que era, foi piorando. E o primeiro, aliás, o primeiro milagre já foi, né, que é o plano de saúde, e o segundo milagre, que eu considero como sendo o segundo, foi quando Deus começou a mover o coração de alguns médicos, de alguns profissionais. Entre eles, a nossa irmã de fé, né, lá conhecemos ela da igreja, a doutora Lise, que é uma pediatra neonatal, não sei se é assim que fala. Enfim, a gente sabia que ela era médica e que ela era médica desse hospital que a gente tinha levado a nossa filha, que nesse momento já estava internada, né? Que quando o médico viu que com a medicação ela não melhorou, na mesma hora ele já, no domingo foi isso, né? No começo, na segunda-feira de dia, durante o dia ele já mandou internar. E na segunda-feira à noite a doutora Lise foi no hospital, ela atendeu o meu telefonema desesperado, eu liguei para ela chorando, falei, olha, doutora Elisa, pelo amor de Deus, vem aqui nos ajuda, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a nossa bebê está piorando cada vez mais. E olha, ela foi assim bem movida por Deus, porque ela estava, eu imagino que ela devia estar chegando em casa, porque era ali por volta das 6 horas da tarde, e ela voltou pro hospital, da onde ela já tinha saído, né? Imagino que ela tenha ficado o dia inteiro trabalhando ali. Voltou pro hospital, ali nos acalmou naquele momento, a gente estava precisando bastante. E ela já levantou a hipótese de ser a síndrome da pele escaldada, entre outras, né? Ela também tinha levantado a hipótese de síndrome de Steve Johnson, que é uma outra doença parecida, assim, que afeta a pele também. Enfim, a gente apesar de estar muito, muito, com muito medo ali, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, ela nos deu algum norte, a gente já ficou tranquilo. Bom, depois, né, o segundo milagre, como eu disse, o segundo milagre foi a operação de Espírito Santo em alguns médicos. Mas mesmo a doutora Alice, né, tendo estado com a gente ali, tendo passado ali algumas instruções para a equipe médica que estava ali no hospital, não sei se é uma cultura aqui da nossa cidade, né, dos serviços médicos aqui, eles são bem diferentes dos hospitais de referência de São Paulo, por exemplo. É tudo muito demorado, é tudo muito devagar, para as coisas para acontecer, sabe? Olha, tem que tomar, ela tem que, a doutora Lise,
iluminada como foi, né? Ela já identificando não, já tendo a hipótese de que poderia ser, acho que ela levantou a hipótese de 3 doenças, né? Entre elas a síndrome da pele escaldada, que depois a gente veio fechar o diagnóstico que era mesmo essa doença. Prevendo isso, ela já sugeriu para a equipe para colocar um antibiótico, que era o antibiótico que tratava essa síndrome, né? Então, mesmo se não fosse ela já pediu para entrar com o antibiótico. E a equipe, então, resolveu atender, só que era tipo assim, para dar o antibiótico já naquele momento. O antibiótico demorou horas para esse antibiótico chegar. E ninguém sabia onde estava a prescrição, e não tinha médico para fazer prescrição, porque ela não era médica, como fala, ela não era médica que estava ali prestando serviço para a internação, ela era de outro setor. Então, acho que ela não podia ir lá e fazer a prescrição ela mesma. É um médico que estava fazendo as visitas que tinha que fazer isso. E não tinha o médico na hora, enfim. Começou por aí já a nossa angústia com o hospital aqui da nossa cidade. No outro dia, mais uma vez a doutora Lise, abençoada, foi lá e falou, olha, não, gente, essa bebê ela precisa de cuidados especiais, ela tem que ir para UTI. E foi para UTI, né? E lá na UTI, então, do hospital da nossa cidade, a gente começou a perceber que ela foi piorando, e a gente via, né? A gente começou a ver na internet, né? Começou a minha esposa sendo médica, ela também perguntava para algumas pessoas, enfim, sobre essas doenças, e a gente viu que o problema era a pele, né? A pele estava já ficando na carne viva, inteira, a pele inteira. Então, e é muito perigoso, né? Principalmente para um bebezinho tão pequeno, né? A pele é ali a primeira barreira que a gente tem para qualquer outra infecção. Então, a gente estava morrendo de medo dela ter alguma infecção hospitalar, né? E a gente começou a perceber que os profissionais ali, eles não estavam, como não é uma doença muito comum, né? Ela não é rara, né? Mas ela não é muito comum. Então, e aqui não é um hospital de referência para doenças de pele, por exemplo. As pessoas ali, os profissionais, não estavam sabendo lidar muito bem com a situação. Então, a gente via o nervosismo, porque se tratava de uma bebezinha que estava toda ferida, com muita dor, né? Nesse momento, ela já começou até a ser sedada por causa da dor que ela sentia. E então a gente começou a perceber essa insegurança, sabe, a gente começou a passar isso pra gente foi ficando muito nervoso, com muito medo mesmo, porque além da preocupação que a gente tinha com a saúde da nossa filha, a gente estava preocupado também em alguém fazer alguma coisa errada, alguém de repente ser negligente ali, a nossa filha ter um processo infeccioso ali, a gente estava mas muito tenso mesmo, e nesse momento a gente decidiu ir para São Paulo. Só que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Às vezes a gente falando assim, a gente teve que ir para São Paulo, como se fosse uma coisa simples, mas não foi. Foi uma decisão muito difícil e foi algo muito difícil de ser feito, porque a nossa filha estava grave, já estava ali num quadro grave, numa UTI, e a gente queria ir para São Paulo, mas não sabia para onde. A gente queria ir para São Paulo, mas não sabia qual hospital, qual médico procurar. A gente não sabia nada. A gente só sabia que a gente queria ir, porque a gente não estava tendo segurança aqui na nossa cidade. Então, a minha esposa lembrou, né, que o médico que tratou dela em 2016, era um infectologista, né? Ligou para ele, contou toda a situação, e aí, mais uma vez também, Deus operando um milagre. O milagre, o Espírito Santo movendo o coração deste médico, impressionando, não sei como o médico atendeu na primeira ligação da minha esposa. Ele atendeu, conversou com a minha esposa
explicou para minha esposa que ele não tinha experiência com criança, que ele não poderia tratá-la, mas que ele conhecia, tinha um amigo não sei se era de faculdade ou que fez especialização junto, né, residência de infectologia. Não sei ao certo da onde ele conhecia este médico, esse segundo médico, né? Mas ele falou que iria entrar em contato com esse médico para ele então falar com a gente, né? Porque talvez ele pudesse dar um norte para a gente, para qual hospital ir, enfim. Esse médico, não, então quando ele falou isso, né? Pô, então eu vou entrar em contato com o médico para ele ligar para vocês, enfim. A gente foi um banho de água fria na gente, porque, né? Ah, a gente tá ali com urgência, a gente quer sair logo, a gente ficou desesperado para sair. E ele vai ligar para o médico ligar para a gente sabe como que médico é, né? Mesmo quando a gente quer falar com eles, é difícil, imagina esperar com que eles liguem. E foi questão assim de minutos, ele ligou para minha esposa. Foi assim impressionante, a gente ficou bem, começou a perceber que Deus estava à frente das coisas. Ele ligou para minha esposa contou para ele, mandou foto e ele falou: olha, já tem um tempo que eu não estou mais atuando nessa área aí de emergência, né, desses casos mais graves. Eu estou mais em consultório mesmo, mas eu tenho um colega, né, que depois a gente veio saber, né, a gente foi saber que, na verdade, esse colega dele, ele conhecia porque eles eram vizinhos, né, de prédio, como fala, o consultório deles era no mesmo prédio. E é um prédio comercial, assim, que tem, né, que eu acho que tem, a maioria ali são clínicas, mas não é um prédio especializado em infectologia infantil, é um prédio comercial que tem vários tipos de médico, né? Várias especialidades, aliás. E, olha só, este médico que ele conhecia, né, que era colega dele lá do vizinho ali de prédio, no mesmo prédio, né, em São Paulo, uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, né, sei lá quantos mil médicos deve ter ali. Enfim, e mais uma vez a gente ficou desanimado, porque, puxa, então esse médico também não vai ser ele o canal pelo qual a gente vai ir para algum lugar lá em São Paulo, né? Aí ele deu o telefone do médico para a gente ligar, né? Esse médico que ele conhecia, que era o médico infectologista responsável pela equipe de infectologia de um hospital infantil de referência em São Paulo, que é o Hospital Sabará. Então a gente ficou animado, mas ao mesmo tempo meio um pouco desanimado, porque aí já era um terceiro médico, né? Não era mais o contato da minha esposa, o médico que atendeu ela em 2016, e nem o médico amigo desse cara, né? Já era um terceiro médico. Enfim, ele passou o telefone para minha esposa e ele passou o telefone aqui, né? E falou assim: ó, já falei com ele, pode ligar. O doutor Paulo falou para ligar para o doutor Marco Aurélio, que era esse médico, chefe da infectologia do Hospital Sabará. Aí a gente pensou, poxa, né? E agora a gente vai ligar para ele, que hora que esse médico vai atender a gente, né? E porque ele é responsável pela infectologia de um hospital que é só de criança, então o cara deve ser muito ocupado, enfim. E ele atendeu de primeira também. Então foi tudo muito rápido. A minha esposa então ligou para ele atendeu, a minha esposa mandou fotos, contou todo o caso e já nesse momento ele já tranquilizou um pouco a gente, porque ele já falou com toda certeza e segurança que era a síndrome da pele escaldada. Então a gente já ficou bem mais tranquilo, né? Falou, olha, isso é síndrome da pele escaldada. O tratamento é esse, com esse antibiótico. A minha esposa falou, né, que ela já estava tomando antibiótico. É,
E agora é esperar o prazo, né, do antibiótico fazer efeito. Então, a gente ficou, deu uma tranquilizada, deu mais uma dúvida na gente, né? A gente ficou, então, será que é melhor a gente ficar aqui mesmo? Não precisa ir, né? Porque, como eu disse, é muito complexo, né? Não era uma coisa assim tão simples para a gente sair de um hospital com uma bebê grave e ir para outro hospital, né? Em outra cidade. Não é uma coisa assim, eu vou pegar ela, colocar no carro, levar para o aeroporto, pegar um avião ali da Latam ou Gol e chegar lá em São Paulo, pegar um táxi, ir para o hospital, para o pronto atendimento e, enfim, começar a ser atendido lá. Não era assim, não tinha como a gente tirar a nossa filha, que estava sedada, grave, toda exposta, da UTI, né? Inclusive, nem pode isso. A gente depois, conversando com o pessoal lá do hospital, na hora de que a gente já tinha decidido e tal, enfim, a gente vai chegar nesse passo, nesse ponto, a gente viu que não era possível isso. A gente nem poderia sair de lá sem que já tivesse uma vaga garantida no hospital de destino e que o hospital de destino entrasse em contato com o hospital aqui onde ela estava e fizesse lá a processo de transferência. Então, assim, como eu disse, é muito difícil, era uma decisão muito difícil que a gente teve que tomar. Mas, enfim, o médico tranquilizou um pouco a gente, o Dr. Marco Aurélio, mas mesmo assim a gente ainda estava um pouquinho, ainda estava com o pé atrás. Mas a gente viu que ela começou a piorar e a gente viu que não era só mais a infecção em si, né? Não era mais só a síndrome da pele escaldada que estava causando problema. A gente percebeu a saturação dela caindo muito, os médicos ficando preocupados, a gente via que eles ficavam meio assim, sabe, mesmo meio sem saber o que fazer. Aí a gente realmente decidiu, falou, não, a gente vai mesmo. A gente vai para São Paulo, não tem nada que nos faça voltar atrás. Tá, mas como que a gente vai fazer? Bom, vamos ligar para o Dr. Marco Aurélio e vamos falar que a gente quer ir, né? Vamos falar, ó, doutor Macaré, a gente quer ir. E como que faz? Aí, ele falou, aí a gente teve o banho de água fria. Ele falou, olha, eu não... Eu sou o chefe da equipe de infectologia do hospital, eu passo as visitas, né? Eu não, a minha equipe passa as visitas no hospital quando é necessário, né? Nos casos que são necessários, infectologista. E eu não sei nada dessa parte de... Porque isso daí, na verdade, não é o médico, né? É a parte administrativa do hospital, né? Para ver se tem vaga, se não tem, como que é feita, é, faz aquela questão lá do plano de saúde, entendeu? Então, ele falou assim, olha, eu realmente não sei como que faz. Tenta ligar para cá, ver como que é possível, né? Afinal, ele também é muito ocupado, né? Imagina se ele for ficar preocupando com isso para todo mundo, né? Do Brasil inteiro que deve entrar em contato com ele. Bom, enfim, a gente ligou lá, aí veio mais. Esse foi, acho que, o pior banho de água fria. A gente ligou lá e a atendente falou que não tinha vaga. Pô, não tem vaga. Ela explicou: ó, tem como você vir, sim, você é, tem que deu lá os passos que precisava, né? O plano de saúde tinha que entrar em contato, enfim, tinha todo um processo que tinha que ser feito, mas não tinha vaga, simplesmente assim, não tinha vaga. E, tipo, e ainda falou assim, olha, ainda tem lá, tem 5 crianças esperando, uma coisa assim, tipo assim, puxou o nosso tapete, né, para esse hospital. Aí a gente ficou perdido, porque né, a gente não sabia qual hospital ir, de repente teve um hospital e agora não tem mais. Bom, então,
paramos aqui, né? Nessa fase de que não tinha vaga lá. E o terceiro milagre vai fazer essa vaga aparecer. Mas antes, ainda se tratando do segundo milagre, né, que Deus operou através dos médicos, eu tenho aqui umas imagens, né? Esse aqui é o Dr. Marco Aurélio, que foi o médico, o infectologista que nos atendeu lá e que deu todo, uma vez que a gente já estava lá, ele deu todo o amparo, ele ia lá quase todos os dias via Sara. Então ele foi muito acolhedor, assim, a gente ficou bastante impressionado com o profissionalismo, a cortesia desse médico, do Dr. Paulo também, que foi o médico que nos conectou a ele, né? Aqui a equipe, muito boa equipe dos médicos lá, a gente via que Deus estava operando através deles. Teve vários casos, por exemplo, a Sara teve que fazer um procedimento para ela, uma PIC, né? PIC é um acesso onde a medicação fica passando, entrando, né, para não ter que ficar toda vez tendo que procurar uma veia, né? Isso é inviável, inclusive. Então ela precisava de uma pique e ninguém conseguia pegar a pique porque é muito pequenininha, as veinhas dela tudo fraquinha. Aí tinha uma enfermeira que disse que era muito boa, mas a própria enfermeira também estava assim, nossa, será que vai conseguir pegar? A gente muito preocupado porque como que vai fazer a medicação sem a pique? E essa enfermeira conseguiu e ainda bateu o recorde dela. O pessoal começou a bater palmas, assim, olha que impressionante, conseguiu bater o recorde e tal. Então a gente, com certeza, a gente sabe que foi Deus operando esse milagre, né? Iluminando aquela moça, iluminando ela profissionalmente. Hoje, eu sei que o Espírito Santo, ele capacita as pessoas, né? É, é, claro, né? A pessoa que já se esforçou, a pessoa que já é uma boa profissional, e Deus vai lá e ainda capacita, faz com que as coisas deem certo, né? É impressionante, foi impressionante essa atuação de Deus. E mais impressionante ainda quando a gente percebeu que Deus operou. Quando Deus faz um milagre, ele faz um milagre muito bem feito. Ele não faz assim meia boca, né? Ele faz muito bem feito. A gente ficou sabendo depois, a gente até desconfiava, né, disso, quando o Dr. Marco Aurélio, que toda vez, quase todo dia ele passava por lá, e se tinha algum médico lá, né, alguma pessoa do lado do hospital por lá, a gente via que as pessoas ficavam meio assim olhando, né, olhando para ele, esperando ele terminar de falar e tal. Né? Então a gente achou até meio estranho, assim, nossa, ele deve ser, né, bem bastante conhecido aqui e tal. Até teve uma médica que falou assim, o médico que saiu daqui é o Dr. Marco Aurélio? Ela até falou assim, né? Por quê? Nossa, mas vocês são chique mesmo, hein? Tá sendo tratado direto, a sua filha tá sendo tratada direto por ele. Quando ela falou isso, aí eu falei, não, aí tem coisa, né? Porque a gente não conhecia, né? A gente não sabia, a gente estava tão desesperado, passando assim por momentos tão difíceis que a gente nem parou para perguntar, né? Enfim. Aí depois eu fui pesquisar, falei, bom, ele deve ser conhecido, vou pesquisar na internet. Quando eu pesquisei, eu vi ele, por exemplo, aqui, né? Coloquei uma imagem dele aqui, ele dando uma entrevista para a CNN. E tem várias outras entrevistas, né? Vários outros é, matérias dele. Enfim, é um cara bastante conceituado e estava ali quase todo dia. Você imagina, ele deve ter muita coisa para fazer, muito, muito ocupado e quase todo dia ele estava ali. Então, assim, obviamente, além da capacidade pessoal, né, da personalidade muito humilde e muito solícito, eu tenho certeza que Deus também tocou no coração dele. Eu tenho certeza que Deus tocou nele, capacitou para ele, porque foi um bálsamo para a gente ali, né? Saber que tinha ali alguém com gabarito cuidando da nossa filha.
Não que assim, nossa, porque ele é famoso por causa disso. Não, porque isso traz uma calma, uma tranquilidade, porque eu sabia que era Deus que estava operando o milagre, né? Mais do que, mais do que a tranquilidade por saber que ele era bom tecnicamente, né? A tranquilidade maior que eu tive foi de saber que Deus estava à frente, porque se ele estava ali, indo ali todo dia, né? Se ele nos atendeu, se tudo isso aconteceu assim, só podia ser um milagre. E aí eu comecei a perceber que Deus, já comecei não, já tinha certeza, e cada vez que acontecia algo assim, a gente ficava mais tranquilo ainda, mesmo sendo tão angustiante. O terceiro milagre, aí já começou agora a gente começa a ter um problema de, é, de ordem cronológica. Não um problema, porque o segundo milagre, ele durou o tempo todo, né? Foi que eu chamo de segundo milagre, né? Que é o Espírito Santo atuando nos profissionais, nos médicos. Mas teve esse terceiro milagre que aconteceu, né? Que foi Deus movendo o coração da Priscila. Priscila, se um dia você estiver assistindo isso daqui, muito obrigado, porque eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer você, porque eu sei que você também foi usada por Deus, né? Você foi o nosso terceiro milagre, mas de coração, muito obrigado mesmo por tudo que aconteceu, por você ter sido usada por Deus e deixar ter sido usada por Ele, né? Para nos ajudar. Bom, a Priscila é amiga da Tayla, né? As duas, ela fez a especialização junto com a Priscila. A Priscila também é médica ultrassonografista. Elas fizeram em Ribeirão Preto e depois que terminou, cada um foi pro seu local, né? A gente aqui para Cuiabá e a Priscila, eu nem sei qual Priscila é, Amapá, Acre, eu não sei, um desses lugares assim, bem longe. Como se Cuiabá e Mato Grosso não fosse longe também, né? Mas enfim, quando a gente encontra alguém que é mais longe ainda, a gente faz bullying. Olha lá, até o DDD dela aqui, eu nem tinha o telefone dela porque ela me ligou num telefone que eu não tinha dela. Enfim, ó, o DDD 96, não sei, não lembro de onde que é agora. A Priscila me ligou. A gente estava então naquela fase, naquele momento de desespero, porque a gente tinha tomado banho de água fria, porque não tinha vaga no hospital e não sabia para onde ir, né? Passou aquele dia, no dia seguinte, a hora que foi 5 horas da manhã, ela mandou uma mensagem para gente, para mim, né? Oi, João, bom dia. E eu acordado já faz tempo, aliás, a gente nem dormia, né? Ela, oi, Priscila, bom dia. Ela, como a Sara passou de ontem para hoje, não sabia que esse telefone ainda era seu, é, não consegui notícias da Sara depois que cheguei em São Paulo. Então, ela lá do Acre, estava lá no Acre, Amapá, não sei, chegou em São Paulo, tinha acabado de chegar em São Paulo, como ela disse, né? Então, ó, começa, bom, tanto tempo para ela ir para São Paulo e ela foi para São Paulo justamente nesse dia, nessa semana. Aí, imagino que a Tayla deve estar cansada, triste para ficar dando notícias. Então, se puder, manda o contato da Thaís, que é a irmã da Tayla, para eu ficar mantendo contato com ela, né? Para não ficar, tipo, incomodando vocês. Aí, pois é, Priscila, eu fui falando que não, a nossa bebezinha está passando por grandes provações. De ontem para hoje ela dormiu bem, porque fez a sedação. E ontem de noite, para colocar acesso femoral, acordou há pouco tempo. Mamou bem, mas a aparência da pele e a dor ainda continua. Mandei uma foto para ela, que ela toda enfaixadinha. Aí ela falou assim, nossa, que, que triste e tal, enfim, né? Aí ela foi, vou tirar aqui, e ela foi, a gente continuou conversando. Aí aqui eu peguei, ó, mandei uma mensagem para ela às 6 da manhã, 6h40 da manhã. Eu acho que, não lembro por que eu toquei nesse assunto, acho que eu devo ter recebido uma notícia de que realmente não tinha vaga, a gente deve ter ligado lá de novo, enfim.
E eu tava desesperado. Aí eu mandei uma mensagem para ela aqui, ó. Conhece algum outro hospital de referência? O Sabará tá lotado. Ah, então eu devia ter falado com ela sobre isso aqui em cima, né? Foi alguns minutos antes. Então eu perguntei para ela, essa carinha chorando aqui é porque eu tava chorando mesmo, tá? Eu tava em prantos, né? Aí ela começou a mexer os pauzinhos dela. Eu tô vendo aqui, peguei o contato do chefe do pronto socorro aqui, vou ligar para ele. PS é pronto socorro, né? Acho que sim. Aí tá. Isso foi às 6h58 da manhã. Quando foi aqui, às 7h15, ela me mandou uma mensagem. João, nome da Sara completo, data de nascimento. Rápido, né? Tipo, responde aí. Você vê que ela nem não explicou nada, só mandou isso. Eu já mandei, Sara, o nome e a data de nascimento dela. Aí, Nelson, chefe da UTI. Aí eu fiquei, Nelson, chefe da UTI? Como assim, Nelson, chefe? O que a Priscila tá falando, né? Aí eu falei, perguntei, do hospital Sabará? Ele, sim. Aí ela mandou uma mensagem que esse Nelson, que é chefe da UTI do Hospital Sabará, mandou para ela, liberado para vir. Falei com o chefe da UTI. Não, minto, não foi o Nelson que falou. Isso aqui foi uma outra pessoa, que depois explico quem que é, mandou para ela, liberado para vir, falei com o chefe da UTI, vou fazer dupla checagem com o setor de internação, posso pedir para entrar em contato? Sim. Aí ela mandou esse áudio aqui, esse áudio eu tenho até hoje, que eu fico escutando, e ela mandou emocionada, falou assim, João, deu certo, meio chorando. Aí eu mandei assim, como assim, Priscila? Tipo, deu certo o quê? Sério? Aí eu ainda falei que, ó, Priscila, você foi usada por Deus. Aí tá, quer passar o contato, enfim, né? Aí a gente começou a manter o contato. Qual que foi, então? Esse milagre foi esplêndido, maravilhoso, foi incrível. Como eu falei, a Priscila tinha acabado de chegar em São Paulo, né? Claro, talvez, se ela tivesse lá no Acre, ela também poderia falar comigo, ou poderia também ter resolvido esse problema? Sim, poderia, mas eu ainda fico na dúvida. Primeiro, pelo fuso horário, né? Se aqui em Cuiabá era 5 da manhã, quando ela entrou em contato comigo, lá no Acre, sei lá, eu acho que é 1 hora antes, né? Então seria 4 horas da manhã. Ela não ia estar acordada, então a gente não ia começar essa conversa, pelo menos naquele horário, não. Então ela estava em São Paulo, 1 hora a mais, era 7 e pouco, ela me ligou, ou 6 e pouco, ela me ligou, sendo aqui 5. Enfim, então começa por aí. E depois que tudo isso aconteceu, ela foi me explicar o que de fato aconteceu. Ela conhecia, não sei se é amigo dela, acho que é um conhecido, um médico lá de São Paulo, né? Para justamente para saber, né? Como ela falou, vou ver com um amigo meu. O que eu tinha perguntado para ela? Você conhece algum outro hospital de referência? Porque o Sabará está lotado. Só falei isso. Tá bom, vou ver com um conhecido meu que conheço um chefe do pronto-socorro, PS, eu acho que é pronto-socorro, né? Como eu disse. Vou ver com ele aqui, né? Imagino que ela foi para ver um outro hospital de referência. Sabe o que aconteceu? Este cara aí, esse médico que é do pronto-socorro que ela conhecia, era amigo ou conhecido do chefe da UTI do Hospital Sabará. É, é demais para ser coincidência. É demais para ser coincidência. Novamente, nós estamos falando de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, né? A maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Então, quais as chances de o conhecido da Priscila e outra, por que a Priscila entrou em contato comigo? Quantas pessoas estavam sabendo disso, orando, falando com a gente, e ela falou comigo. Ela poderia ter entrado direto em contato com a Tayla, né? E perguntado, enfim, ou ficado lá orando como
maior parte das pessoas ficou, né, orando, porque não tinha muito o que fazer, né? E ela foi usada, claramente usada por Deus, movida pelo Espírito Santo. Entrou em contato, a gente manteve esse contato. Então, toda essa coisa esplêndida, esse milagre incrível, né? Então, ela conhecia um médico, que o médico conhecia o chefe da UTI, que é o cara que simplesmente fala, ó, tem vaga, não tem, quero liberar uma vaga para cá, não quero, vou remanejar isso aqui. Simplesmente a pessoa que a gente mais precisava no mundo naquele momento, ela conseguiu chegar até ele. Enfim, quando a gente então recebeu isso daí, né? Aí a gente começou todos os trâmites para fazer. A gente não. Aí aqui tem um outro fator, né? Um outro agradecimento, que é o meu cunhado Giliano. Se um dia você estiver assistindo também, eu falo para o Giliano assim, eu devo, se eu pudesse um dia, a gente brinca assim, olha, a Priscila, eu tenho que dar um carro para a Priscila, porque, pelo amor de Deus, o que essa menina fez, o que ela foi usada. Aí pro Gilian, vou dar um carro para... Não, pro Gilian não. Pro Gilian tem que dar um apartamento, se eu pudesse, né? Uma casa, porque desde a parte do lado do plano de saúde e todo o trâmite, tudo que tinha que ser feito para que a Sara saísse do hospital aqui de Cuiabá e fosse para o hospital lá para o Hospital Sabará em São Paulo, ele fez tudo. Ele fez praticamente tudo. E outra, a gente precisava ir de UTI aérea. Então, a gente precisava dessa UTI aérea para fazer o transporte. Ele que foi atrás, conseguiu, a empresa ligou lá o avião, tinha um avião que era em Goiânia, em 2 horas ia chegar aqui em Cuiabá para pegar a gente, para levar. Resolveu tudo, resolveu tudo. E assim, inspirado por Deus também desde o começo, né? Então foi assim um milagre na nossa vida também, toda essa participação do Gilian nesse processo, né? Se não fosse ele, não sei nem o que aconteceria. Bom, eu tirei uma foto aqui, né, lá do hospital, não menosprezando o hospital daqui, é uma UTI. Meu irmão já teve em UTI aqui de Cuiabá, meu pai também, foram muito bem tratados, tiveram bons resultados. Mas eu tirei uma foto daqui, lá da UTI, né? E vou comparar com a foto do hospital que a gente foi, também, novamente, não para, nossa, o hospital tem uma estrutura top e foi isso que fez. Não, foi Deus que curou meu filho, eu tenho certeza. Mas, mais uma vez, assim como eu falei do médico, poxa, quando Deus faz algo, ele faz de forma bem feita, ele faz assim com capricho, parece, né? Ele não pegou um médico qualquer, pegou o médico, né, para tratar da minha filha dessa parte. Todos os médicos eram muito bons, toda a equipe, mas um médico infectologista, que era né, a causa inicial do que fez a minha filha ficar doente, né, era algo para um especialista em infectologia infantil. E Deus pegou então o top dos tops. E agora a mesma coisa. Então eu peguei, a Sara estava aqui na UTI, né, aqui de Cuiabá, e a gente foi direto para a UTI de São Paulo. Era uma UTI quarto, né? Lá aqui em Cuiabá, ainda mais por conta dessa questão de pandemia, nós não podíamos ficar lá, e a UTI também não pode, aquele UTI estilo enfermaria, né, que é separado só por um biombo, né? Então imagina ter, claro, muitas pessoas nem isso tem, né? Muitas pessoas passam por coisa muito pior do que isso. Mas novamente aqui, Deus, ele quis operar esse milagre na nossa vida, operou e operou assim de forma maravilhosa. Então a gente foi para uma UTI quarto, podíamos ficar lá o dia inteiro, nós dois, né? Aqui na UTI daqui só podia ficar um. Então a gente nunca ficava nós dois juntos com a nossa filha. Ou era a Tayla ou era eu.
né? Então era muito ruim. E não tinha lugar para dormir, assim, a gente tinha que ficar sentado, né? A gente já estava esgotado. Então imagina ficar os 25 dias que a gente passou em UTI, ter ficado aqui, teria sido muito difícil, né? Horrível. Então a gente foi para lá, né? Uma estrutura maravilhosa do hospital, um hospital assim que fez muita diferença na nossa vida, na vida da minha filha. Eu só tenho a agradecer. E o quarto milagre, então, é justamente o, vamos dizer assim, a característica, não sei se posso dizer a característica principal do Espírito Santo, mas pelo menos a mais famosa, que é ele ser o consolador, né? Ele nos consolar, ele nos trazer a paz de Deus que inunda nosso ser, nosso coração, que mesmo em momentos de angústia, de forma inexplicável, vem aquela paz que é o Espírito Santo, né? Nos impressionando. E isso foram várias vezes aconteceu, né? Eu lembrava muito desses versos que eu coloquei aqui, né? Que Deus prometeu que nos daria, nos enviaria um consolador para que ficasse conosco, né? Porque a gente teria as aflições aqui no mundo, né? E a outra, que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu confesso que antes desse episódio na nossa vida, eu ficava até meio incomodado, sabe? Porque nunca encaixou para mim essa, esse verso, né? E é um verso muito famoso, né? Nas igrejas, nos cultos, porque geralmente as pessoas são bem sofridas, né? As pessoas que estão ali passaram por momentos difíceis na vida e necessitam dessa palavra, né, que Jesus deu de que o jugo dele é suave, né, que a gente se entrega a ele. E eu nunca fico assim, eu acho que minha vida está muito fácil, né, porque eu não sinto isso. Para mim tá tudo bem, tá aqui minha vidinha, tranquila. Não me sinto cansado, sobrecarregado. Olha, mas quando a gente passou por esse momento, foi como se a minha vida inteira resumisse naqueles momentos. Porque nada mais fazia sentido, né? É minha filha. Ela estava ali e, nossa, eu poderia morrer. Ela foi muito difícil. E Deus foi maravilhoso conosco. O milagre do Consolador foi incrível. Coloquei aqui algumas fotos. Para tentar, de alguma forma, passar um pouco do que a gente. Por isso, eu acho que quem tem filho, né? Quem tem filho, talvez vendo essa imagem e imaginando o próprio filho nessa, nessa situação, vai saber, vai entender do que eu estou falando. É ver a Sara ali entubada, sentindo dor, sofrendo. Ela sofreu muito, sofreu assim demais. A pele, olha o pezinho aqui saindo a pele, ficando na carne viva, né? Isso foi o corpo inteiro. E essa, nossa, uma bebê entubada é muito difícil, porque a gente fica o tempo todo ali alerta, porque ela pode mexer e tirar, né? Enfim, se bem que entubado, eu acho que até adulto pode fazer isso. A dificuldade maior é que ele é, não podia ter a ficção do tubo, a fixação normal, tradicional, não sei, né, como dizer, por causa da pele dela. Então eles tinham que fazer uma gambiarra, né? Eles chamavam de cadarço isso aqui, para não ferir a pele dela
Só que esse daqui ficava saindo, era muito fácil de sair, porque ele fica muito móvel, ficava muito móvel. Então, durante vários momentos, a gente teve o medo de ter saído do lugar. Imagina se sair o tubo. Nossa, foi assim, a gente ficava numa tensão. Foram dias muito tensos, né, que a gente passou. Então, e Deus, quando chegava naquele momento que a gente parecia que ia ficar louco, assim, Deus vinha e trazia uma calma, uma paz. Algumas vezes eu até sorria, assim, falando, nossa, porque eu estava sentindo assim e sabia que Deus, se Deus estava até ali operando todos esses milagres, eu sabia, no fundo eu sabia que Deus iria curar minha filha, né? Um outro bálsamo que Deus trouxe para nossa vida, né? É essa médica aqui, a doutora Josi. Até hoje a Tara fala com ela, manda fotos da Tayla, da Sara, e ela foi assim um anjo, um anjo. Ela primeiro pela competência técnica, né? Muito boa, muito boa. Uma médica, ela como chama? Agora esqueci o nome da especialidade. Enfim, aquele médico que está ali, que está nas urgências, né? É, que só faz isso, né? É só coisa ruim, né? Que a gente até brinca assim. Quem que é uma pessoa que vai trabalhar com criança ela só pega criança em estado grave. Então, assim, você imagina, cara, Deus me livre, deve ser uma coisa muito difícil. E ela, com com muito amor, com muita humanidade, assim, sabe? Ela passou muita calma, muita tranquilidade, e nos momentos mais difíceis ela estava, que foi, acho que no momento que, não sei se ela estava quando entubou, mas quando extubou, a Sara não reagiu muito bem. Ela estubou e começou a ter dificuldade para respirar. A saturação foi caindo, 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 e considerou a hipótese de ter que entubar de novo. Uma médica que tava presente no momento que ela estubou e ficou ali acompanhando, estava muito em dúvida e até chegou de falar, eu acho que a gente vai, e falou assim, eu acho que a gente vai ter que entubá-la novamente. Então foi um momento muito delicado, porque se ela tivesse que entubar novamente, ia ser assim, muito difícil, ia ser muito perigoso, porque as vias respiratórias dela estavam toda inchada já, né, toda ferida. Enfim, ia ser assim, a gente estava com muito medo desse momento. E a doutora Josi foi lá, ela foi o dia do plantão dela lá, né, do plantão não, do dia que ela estava responsável ali por aquela ala onde estava a Sara, e ela ficou um tempão com a gente ali, ela ficou ali com alguns procedimentos, com algumas técnicas que permitiram que a Sara recuperasse e não precisasse ser entubada novamente. Então, Deus usou ela claramente, não só no todo o conforto que ela deu, toda vez que eu perguntava as dúvidas, ela falava assim, nos tranquilizava, mas também para essa parte técnica, né? Como eu disse, Deus capacita as pessoas tecnicamente, principalmente as pessoas que já são boas, né? Deus vai lá e capacita, dá um gás, né? Um boost, né? Um turbo ali na capacidade que a pessoa já tem, que ela adquiriu com o estudo, com o esforço dela, e Deus vai lá e capacita mais ainda. E foi o que aconteceu no caso da doutora Josi. Ela foi assim maravilhosa, foi um milagre em nossa vida. É, o quinto milagre eu atribuo às orações das pessoas que oraram pela gente, pela Sara. E depois, quando a gente chegou aqui em Cuiabá, depois com a Sara já bem, até hoje, a gente vai na igreja, alguém vem falar, olha, eu orei muito por vocês, pela sua filha, pessoas que assim eu nem conheço ou conheço só de vista, assim, sabe, não tenho contato, e pessoas falando que fizeram jejum, oração por ela. Então, assim, naquele momento, eu já fiquei sabendo de algumas pessoas que estavam fazendo jejum, oração, até coloquei aqui alguns exemplos, né?
pessoal que fez uma lista de jejum, né? A cada hora do dia, alguém iria estar jejuando e orando por ela, e a gente recebeu assim, o print disso aqui lá, né, que mandaram pra gente, a minha cunhada, né, a irmã da Thalia, mandou pra gente, falou, ó, o pessoal tá orando, e aquilo lá faz muita diferença pra gente. Eu até brinco assim com as pessoas, eu nunca botei muita fé nessa questão de oração intercessória. Não botei, não que eu achava que não funcionava, eu sei que funciona. Nunca botei fé no sentido que assim, as pessoas não fazem uma oração assim também tão sincera, principalmente para quem não conhece. Mas na verdade, quem fazia isso era eu, né? Eu, sabe, vamos fazer a oração intercessória por tal pessoa que está passando por um momento difícil. Ah, vamos, tipo, muito egoísta, né? Muito egoísmo da minha parte. E eu não fazia. Tanto que depois disso tudo eu me comprometi a fazer momentos de oração intercessória diária, né? Enfim, então isso nos fortaleceu muito. Eu coloquei aqui o do Fagner, que é um amigo meu, um amigo nosso também, que ele orou, ele falou que iria orar aqui às 3 horas da manhã e foi exatamente o horário em que a Sara foi estubada e começou a ter aquela possível a probabilidade dela entubar novamente, né? Então, e eu sabia, isso foi 3 horas da manhã, porque a Tayla me ligou, estava no hotel, me ligou. Você imagina eu receber uma ligação às 3 horas da manhã, a sua esposa, e no caso era a Tayla que estava com ela esse dia, dormindo no hospital, na UTI, sua filha lá, sabe, naquela situação, e você recebe uma ligação às 3 horas da manhã. Foi assim, eu acho que os segundos mais de horror da minha vida foi aquele momento, né? Na hora que eu vi o telefone tocando, eu vi o nome da minha esposa, falei, já pensei no pior, né? Bom, acontece que graças ao nosso bom Deus, tudo deu certo, né? A nossa filha melhorou, aos poucos ela foi melhorando, a pelezinha dela foi voltando ao normal, né? Ela foi estubada, deu certo, começou a respirar só com catéter, depois da respiração do catéter, tirou o catéter, foi ficando melhor, melhor, até que nós recebemos a alta, depois de quase um mês em um hospital, né? Dentro de hospital, finalmente recebemos a alta. Chegamos aqui em Cuiabá, parte da família estava aqui esperando a gente, né? Recebeu com muito carinho. Aqui está a tia Nestar, a tia da minha esposa, que também foi uma guerreira aí de oração, que tenho certeza. Nos momentos de angústia, a gente se sente fraco, a gente se sente com uma fé pequena. Aí sabe o que eu falava? Eu falava assim, Deus, então não ouve a minha oração, porque a minha oração é sem fé. Ouve a oração desse pessoal, desse monte de gente que está orando aqui. Eu falava muito da tia da tia Nestar. Ouve a oração da tia Nestar lá, porque eu acho ela muito consagrada, né? Então, assim, então ouve, não ouve, já que o senhor não vai ouvir a minha, ouve a dela. E ela é consagrada. Se ela está orando, então ouve a dela. Eu falava assim, porque olha, a gente fica muito assim sem chão, mas Deus em todo momento ele foi muito bondoso com a gente. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a render honras e glórias ao nosso Deus, ao nosso Jesus, nosso Cristo Salvador, porque além de tudo que ele já fez por nós, além só pelo fato dele ter vindo a este mundo, né? Tomado sobre si as nossas iniquidades e ter sofrido a morte de cruz para nos dar a vida eterna, só isso, quer dizer, só isso, né? Tudo isso, mas eu digo que só esse fato já bastaria para que ele não precisasse fazer mais nada por nós. Mas ainda assim ele faz. É um pai muito amoroso, né? Ele, mesmo não precisando, até porque o nosso mundo não é aqui, não é essa vida que interessa, mas ele ainda assim nos dá essas demonstrações de amor, de carinho para com seus filhos.
Então, eu agradeço muito a Deus e esse é um testemunho da nossa vida, do nosso milagre, e espero que esses milagres aconteçam cada vez mais até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por todos que assistiram. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Mais de 2 horas.